Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos iniciando a primeira edição especial para tratarmos sobre a COP30 em Belém do Pará, que está ocorrendo entre os dias 10 a 21 de novembro. Hoje, então, tivemos a abertura oficial. Então, essas edições terá na comunicação esse amigo de vocês, Alan Croce, juntamente com a Jo Abreu, e hoje contamos com o nosso convidado especial, Naedson Martins, que é especialista da área, é jornalista, ambientalista, professor em Direitos Internacionais, e está acompanhando atentamente, e para isso ele vai nos trazer, né, Jô, um panorama geral, a expectativa deste grande evento que coloca o Brasil no centro das negociações climáticas globais. Jô, sua contextualização. Olha, estou muito feliz porque o Brasil está tendo um momento de muito respeito ao receber todo esse contingente mundial de autoridades, de cientistas e de povos tradicionais que vêm em busca de transformar o mundo da forma como ele se encontra numa forma mais amena. Porque a Terra, o planeta Terra, não vai se acabar. Nós, humanidade, é que poderemos não suportar as mudanças climáticas que estão acontecendo, que já estamos vendo todo santo dia aí, principalmente aqui no Brasil, que era considerado um país absolutamente imune às grandes tempestades, aos ventos, aos tornados, enchentes, grandes enchentes. Nós estávamos fora desse ciclo e agora nós estamos dentro desse ciclo. Então, é um momento super aguardado. A COP30 foi super aguardada. N pessoas trabalharam para que tivéssemos um evento pesado no sentido positivo, de força, de capacidade, juntando pessoas, juntando cientistas, juntando movimentos sociais importantes que estão trabalhando na luta e chefes de Estado que também estão preocupados com a situação do planeta. Para nos dar um panorama geral, nós convidamos hoje aqui o Naedson Martins. Naedson além de tudo, Naedson tem uma capacidade especial, ele é mato-grossense. E ao ser mato-grossense, ele tem uma visão das águas, do mundo das águas, do mundo desse espaço que está entre as águas, o Cerrado e a Amazônia. A COP30 está lá na Amazônia, lá no Pará, mas os problemas que envolvem a crise climática estão por todo o Brasil. E Naedson é mais do que doutor nessas questões. Vamos lá, Naedson, um panorama, por favor. Obrigado, meu caro. É um prazer mais uma vez estar aqui. Ao meu ver, a COP, como tudo no mundo, merece crítica. Porém, entretanto, neste caso, eu acho que merece mais aplauso do que crítica. Tendo em vista que isso põe o Brasil na vanguarda do protagonismo mundial na questão ambiental. O Brasil está sediando, e não só sediando, como tem encabeçado, liderado muitas questões ambientais pelo mundo. Né? O Brasil está aí com uma... Primeiro que nós temos uma energia no Brasil maravilhosa. As nossas usinas hidrelétricas não permitem, nós queimamos combustíveis fósseis. E quando queima, é só no período da seca. E justamente a COP é para começar a pensar nisso no período da seca. Né? Outro problema grande, aliás, é um dos maiores problemas que a COP irá discutir: a diminuição da queima de combustíveis fósseis. E como todo mundo sabe, o mundo, as relações internacionais, ela é um tabuleiro de xadrez e é muito difícil convergir 200 e poucos países que têm ideologias diferentes, culturas diferentes, matrizes energéticas diferentes, formações de estados diferentes, convergir isso em prol do meio ambiente. Né? E imagino que tanto o presidente Lula,
E outros líderes da política do Brasil, como senadores, deputados, prefeitos, né, e governadores, principalmente da região norte do Brasil, têm uma responsabilidade muito grande em tentar convergir esses interesses com os demais países. O Brasil tem uma matriz energética maravilhosa que pouca gente fala, que chama etanol. Isso é tipicamente brasileiro. Isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado na vanguarda. O Brasil é um dos países que mais exporta etanol no mundo. E eu acho que o Brasil merece não só aplausos, e eu acho que a COP30 vai ser um sucesso. Vamos começar agora que estão chamando de implementação, né? Tentar implementar o que aconteceu em Paris em 2015, que é o Acordo de Paris. Mas vamos convergir, tentar convergir em interesse do meio ambiente, que só ganha isso com o povo. E realmente, disse bem você, Jô, a problemática ambiental no Brasil, ou na América do Sul, tem sido desastrosa. A Argentina, que não veio à COP por uma... Eu poderia usar um termo, mas não vou usar, porque é chulo demais para usar em relação àquele senhor da Argentina. As geleiras estão derretendo. Estão derretendo no extremo sul da América do Sul. No pé deles. E o cara não vem porque provavelmente deve ir lá lamber as botas dos americanos, precisa de dinheiro, por causa de meia dúzia de trocado, e não virar o Brasil discutir questão ambiental. Então, assim, é muito difícil convergir isso e acho que merece mais aplauso do que crítica nesse momento. A COP está de parabéns no Brasil, ressalvada a problemática que acontece por trás disso, na organização, mas assim, no frigir da peneira e no balançar da peneira sairá diamante e ouro disso aí tudo. Também acho. E o que me deixa mais feliz é que os movimentos sociais tomaram conta da COP30. Eles sabem que não estarão nas reuniões da cúpula, mas eles estão reunidos em vários espaços em Belém, onde eles estão discutindo, caso a caso, todos os problemas que afetam o povo brasileiro. Sejam os povos originários, seja o povo negro, seja os povos tradicionais de religiões de matriz africana, sejam os ciganos, todo o povo brasileiro, todas as suas lideranças sociais estão lá reunidas, buscando também espaço para colocar as suas soluções, aquilo que elas preveem ou pensam como sendo o melhor para o país. Essa abertura que foi dada, né, que já sempre tem, os movimentos sociais sempre acham espaço para se colocarem, mas dessa vez, com o apoio do governo Lula, isso eu tenho que dar a mão à palmatória, o governo Lula deu esse espaço, promoveu esse espaço, ampliou-se muito a participação dos movimentos sociais de todas as origens e de todos os modelos, né? É o nosso povo que está lá sendo representado, né? A nossa cultura. E essa participação do povo brasileiro é de suma importância, porque através das reivindicações populares é que se estabelece as políticas públicas, né, de combate tanto à questão emergência climática, como também demais direitos e avanços sociais. Desculpa. Não, pode falar, inclusive. Nada mais justo. Aliás, parabenizar mais uma vez também ao presidente da República e ao PDT, que penso eu que isso é função primordial dos partidos políticos. Sim. Cuidar das bases, e eu não vejo base sem esses movimentos sociais. Gente. Não existe. Os movimentos sociais e as bases da política. Quem é o candidato, quem é o partido político, quem é o ministro que não observa os movimentos que acontecem no movimento social? Porque, primeiro, como eu disse bem, as políticas públicas têm que ser concebidas no seio desses movimentos sociais, porque é lá que está o conflito, é lá que está a demanda da necessidade do cidadão. E não podia ser diferente na COP30. Porque fazer uma COP30 apenas com líderes e chefes de Estado, penso eu que seria um gasto desnecessário para o Estado brasileiro e para os demais estados que deslocam dos seus países para vir aqui. Se eu não abrir espaço para a comunidade, para os movimentos sociais, seja ele de qual vertente seja, eu não consigo convergir aqui, porque é lá no Rio Grande do Sul, quando dá enchente, é a comunidade lá que sofre.
É lá em Campo Bonito, Campo Limpo, no Paraná, agora que teve o desastre. É lá que se sofre. É lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a comunidade pantaneira, os índios que vivem lá, os povos originários daquela região, é eles que sentem. E como que eu faço uma COP30 sem essas pessoas estar junto, discutindo, porque são eles, de fato, que sofrem diretamente o impacto ambiental, social, econômico, dentre outros. Não tem como. E deve estar lindo lá em Belém, porque Belém é a cidade das mangueiras e das multidões. Porque Belém recebe os filhos de Nazaré, que é uma quantidade absurda de pessoas. Belém tem essa vocação para multidões, né? E está vindo gente, povos originários do Canadá, dos Estados Unidos, dos outros países da América do Sul, todos para vir discutir, sim, nós, como é que nós vamos sobreviver a essas situações climáticas se não houver, se não se barrar, né, se não se modificar a matriz energética do mundo, né, que ficou durante séculos, né, dá para dizer séculos? Sim, sim. Em cima do petróleo, né? Nós sabemos que essa mudança é fundamental e todos esses povos tradicionais estão vindo para buscar e apresentar, porque eles antes se reuniram para trazer soluções plausíveis. Eles não estão vindo aqui só para começar a conversar daqui, não. Aqui mesmo em Brasília, eu participei de mais de 60 reuniões preparatórias da COP30. Preparatórias. Então, cada reunião dessa juntou um arcabouço de soluções para ser entregue nesse momento. Exatamente. E a gente espera que não fique só na promessa, né? E a expectativa é pela abertura, os pronunciamentos que até agora foram feitos das autoridades lá, que são várias, né? Quase 200 estados e países, 200, né? Quase 200 são representados. Porque a COP significa isso mesmo, né? Conferência dos quadros partes, que é daqueles estados que compõem o quadro geral da ONU, né? E no Brasil parece que confirmou-se, amanhã nós podemos atualizar, que nós vamos estar durante a semana fazendo isso, a presença desses países, mas são 193 países, ao melhor juízo, que está na COP. Mais de 70 são representados por chefes de Estado, mais uma quantidade pelo alto escalão do Estado, por primeiro-ministros, ou por ministros de Estado de Meio Ambiente, ou por embaixadores daqueles estados. Né? Chanceleres, Outra coisa, Jô, voltando a uma coisa. A COP, desde 2015, do Acordo de Paris, tem um índice chamado NDS. Isso. Aliás, NDCs. As NDCs, e foi importante você falar de povos originários vindo de outros países, justamente por causa disso, porque, querendo ou não, como você disse, esses movimentos sociais que sentem o impacto. Se ele veio para cá, ele quer saber, desde 2015, qual contribuição o país dele fez para o meio ambiente, porque as NDC de 5 anos, cada país tem que mandar para a ONU, nós fizemos isso para o meio ambiente. E provavelmente, quem mais sofre o impacto é essas comunidades, então nada mais natural, e é um movimento democrático, a COP15 é democrática para o mundo inteiro. Então aqui, independente do seu regime político, do seu regime de governo, aqui é para discutir questão ambiental. E tem uma NDC nova, que foi criada pelo Lula, que foi levada agora para a COP30, que é aquela que diz que iguala, né, que é contra as discriminações raciais. É social e ambiental. Pelo amor de Deus, nós não podemos conviver mais com discriminações raciais, porque a discriminação racial alimenta a desordem do ambiente. É claro, se eu sou um produtor rural e não gosto de povo originário, eu vou cometer um extermínio dele para poder fazer uma lavoura ali. É lógico. E fizemos isso muito. Muito, não só o Brasil, mas a América do Sul inteira, a América do Norte mais ainda. Né? Mais ainda. Quem acabou com o índio na América do Norte foi os Estados Unidos. É muito natural, porque é o reflexo, né? Se eu tenho uma discriminação social enorme, para que eu vou ter quilombola? Exatamente.
aquele espaço quilombola, que é eu tenho que ver uma visão econômica. E a visão econômica se dá sendo espaço quilombola também. Por isso que eu falo, e concordo com você, com a importância dessas comunidades participando ativamente, não só da COP. Nós precisamos dessas comunidades, desses movimentos sociais, ativamente na política brasileira. Exatamente. E tratando dos povos originários, nada melhor do que eles, que Eles entendem mesmos. e que conhecem melhor a natureza e o respeito com a natureza e o convívio, eles que estão lá presentes, então são a voz deles com certeza deve ser prioridade num encontro onde se trata do clima. Inclusive respeitando a ciência que eles têm, porque nós, durante centenas de anos, procuramos dizer que eles não tinham uma ciência, né? Que eles eram intuitivos, que eles não tinham alma e coisas do gênero, sendo que eles têm uma ciência de tratamento da terra, de uso da água, de uso dos bens naturais, né? Eles dizem, inclusive, não sou eu e a natureza sou eu também sou natureza, né? Então, eles têm uma ciência de tratamento disso, que durante algumas décadas aqui no Brasil, usando tecnologias norte-americanas, nós procuramos destruir. Nós dizíamos assim, não pode plantar junto com a árvore, tem que acabar com as árvores para poder ter a terra, encher de adubo, porque eles vendem o adubo para nós, e assim nós teríamos uma melhor colheita. Quando os índios sabiam muito bem, e faziam isso muito bem, plantavam entre as árvores, e colhiam o necessário, o bom para eles, e que nós podemos fazer isso de uma maneira até melhor, né? Até aproveitando essa tecnologia e mantendo a saúde do planeta. A China fez isso, né? Quando Sim. destruiu há décadas atrás o meio ambiente, tornou lá terras desertas. Hoje, né, inclusive são uma matéria recentemente da importância que eles estão dando para a questão do florestamento novamente para o controle e o bem-estar da humanidade. Então, temos aí exemplos bons a ser seguido e ainda há tempo, né, para que a gente possa preservar as nossas nascentes, manter as nossas árvores em pé, para que a humanidade não venha a sofrer cada vez mais como está sofrendo aí, e a gente tem acompanhado nas redes sociais. Essa ideia dos povos originários, como você mencionou, e é óbvio, muito importante, porque principalmente no Brasil, os povos originários do Brasil, ele tinha, pelo menos no momento mais anterior, essa industrialização e esse capital louco que nós temos, uma natureza nômade. E isso é muito importante, porque primeiro é preciso diferenciar os tipos de meio ambiente que nós temos. Né? Meio ambiente urbano, que Brasília é um meio ambiente urbano, e quando o Código de Meio Ambiente traz que nós temos que preservar o meio ambiente, não é só o meio ambiente árvore, não. Floresta, não. É o meio ambiente urbano também. E quando os povos originários falam assim, ó, que meio ambiente? O meio ambiente sou eu. É óbvio que é, por quê? Porque eu estou inserido nesta cadeia ambiental, nessa cadeia de meio. Se eu estou inserido, eu tenho que ter comportamento que eu explore equilibradamente isto e que eu não prejudique o que vai me sustentar de eterno, ou o futuro do meu povo. Exatamente. Então, o indígena, os povos originários, e peço desculpa, porque eu preciso me atualizar, porque não se pode mais chamar de índio só o melhor juízo. Agora tem uma outra nomenclatura, que é povos originários, só que pode ser chamado. Vamos nos manter atualizados para nós poder não chamar mais ninguém de índio, né? E é essa inserção do ser humano no meio ambiente que o fará. Por que eles eram nômades? Porque eles utilizavam a terra que ia para outro lugar utilizar para que essa aqui recompôs. Então, querendo ou não, de fato, há ciência no comportamento dos povos originários. Se agiam por instinto, ou por outra, eles não destruíam o meio ambiente como o homem que se diz agir por raciocínio. Então, correto você, esse povo, ele está inserido no meio ambiente e tinha sim uma ciência
que fazia com que o meio ambiente não fosse explorado pela simples exploração como é hoje. Exatamente, né? Nós temos, inclusive, um problema seríssimo, né? Você vai para a Europa, pode comer pão à vontade, que você não tem problema não. Você chega aqui, come um pedaço de pão, fica todo entufado por causa da semente transgênica do trigo, né? Nós aceitamos que a Monsanto, uma empresa norte-americana, jogasse essa semente aqui no Brasil, com a desculpa de que ela era muito mais produtiva e muito mais eficiente, e nós passamos a consumir um pão de má qualidade, um pão que nos adoece, né? Coisa que os povos originários jamais fariam, né? E nós, hoje em dia, fica parecendo que, pronto, agora é um destino. Fica parecendo que é um destino. Não, agora já nos lascamos mesmo, já plantamos uma semente ruim e tal. Não, nós podemos nos recuperar disso. Nós temos uma Embrapa aí, que é um modelo mundial. A Embrapa é um modelo de criação de ciência mundial para o Aliás, campo. eu recomendo vocês trazerem alguém, principalmente não sei se é a mesma pessoa ainda, que cuide da parte de relações internacionais da Embrapa. Eu recomendo trazer alguém, um assessor de imprensa, alguma coisa da Embrapa para falar. Realmente, faço suas palavras. A Embrapa só merece aplauso e é reconhecida mundialmente pelo trabalho que faz fora do Brasil e no Brasil. Exatamente. Essas pesquisas, elas estão sendo feitas dia a dia. E se nós apoiarmos, se nós, movimentos sociais, se nós, movimentos políticos, nós, partidos políticos, apoiarmos a Embrapa, o que, aliás, é meu grande sonho. Eu tenho um sonho. Eu e o Luther King, eu tenho um sonho. Olha a minha audácia, olha a minha petulância, né? Eu tenho um sonho de que o Brasil tenha uma política de Estado para a ciência e tecnologia, que não fique ao sabor de quem entra no governo e bota um preposto na ciência e tecnologia e acontece ou deixa de acontecer, né? Eu tenho um sonho de que nós tenhamos, se nós tivermos um projeto de Estado, né, um programa de Estado de ciência e tecnologia, nós vamos fazer a Embrapa, que já é um universo, já é um gigante de sabedoria, a Embraer, que é outro gigante de sabedoria, nós vamos transformar isso tudo, nós vamos mudar a cara do Brasil. Nós vamos mudar a face brasileira. Como mudamos com o etanol, como mudamos com outras coisas que depois nós mesmos nos perdemos. Nós estávamos na vanguarda da cosmologia, trabalhando com foguetes, né, no Maranhão, e de repente houve um acidente com os meninos que estavam lá, morreram 4 ou 5 cientistas, e nós, ao invés de irmos atrás de colocarmos pessoas para substituí-lo, não, pusemos uma pá de cal e deixamos aquilo ali morrer, né? Quase a cantra, né? Quer dizer, nós temos condições de ter ciência, tecnologia, nós temos condições de ter um país com energia cada vez mais limpa, né? E nós, ao sediarmos a COP30, nós estamos nos dando o privilégio de trazer cada vez para mais perto de nós uma ciência que nos deixe, que contribua com a Terra, com o planeta Terra e contribua com a humanidade. Com certeza, a gente precisa de mais investimentos. Me empolguei. De mais investimentos, né, para que ocorra realmente essa questão da transição energética, que é uma das coisas que mais polui o meio ambiente, e também financiamentos, né, públicos e privados, e a responsabilização também desses países, não só dos países emergentes, mas os grandes poluidores também têm que ser responsabilizados e financiar a questão do meio ambiente para que realmente ocorra essa mudança, né, de comportamento. Quer ver uma coisa? Todo mundo senta o pau nesse negócio das vacas, né? Diz que o pum das vacas é que está acabando com o mundo, né? Porque é um gás não sei o quê. Que promove o efeito estufa, né? Exato. Eu tenho certeza absoluta que se a gente
promover uma linha de pesquisas na Embrapa, pode dar uma ração para esses bichos que não seja uma coisa tão gritante. Você imagina que se nós tivéssemos o mesmo tanto de vaca, eu, querendo ou não, eu ressalvar das críticas de vez em quando eu faço ao agro, mas se nós tivéssemos o mesmo tanto de vaca no Brasil que nós temos de carro, eu duvido que nós tenhamos problema ambiental pela questão do efeito estufa. A pesquisa que dá conta que o pum da vaca realmente causa problema no efeito estufa é muito, muito pequeno perto do que um carro faz. Exatamente. Com o seu escapamento. Não, mas é mais fácil jogar a culpa no pum da vaca, né? Óbvio. E é outra coisa, ele fica dizendo assim, olha, pare de comer bife, pare de comer carne. Pare de comer carne. Eu paro de comer carne e o pessoal exporta a carne para não sei onde, para não sei onde, para não sei onde. Eu vou parar de comer um pedaço de carne? Vou não. Até porque comer carne é uma prerrogativa individual. O ser humano não quer comer, não coma. Exatamente. Agora não tem que ficar fazendo... Eu mesmo nem me imagino viver sem carne. Né? Mas você sabe que nós estamos passando... E eu tenho visto que está melhorando. O Brasil precisa de duas coisas urgentemente, penso eu particularmente. Até para ter um protagonismo internacional, e não só na questão ambiental, mas econômica, social, em relação ao mundo. A primeira coisa é fazer com que as discussões parem de virar palco no Congresso Nacional. Eu sou obrigado a concordar com o presidente da República. As duas últimas legislaturas do Congresso Nacional nossa é vergonhosa. Eu chego a pensar que não tem. Imagina um cidadão que de vez em quando vê a TV Câmara, a TV Senado, ou as TVs das Assembleias Legislativas dos Estados, das câmaras municipais dos municípios aí, que não tem parlamentar no Brasil preocupado com o Brasil. Nós criamos um palco no parlamento brasileiro em que agora é um show de horrores, de briga, de desrespeito, de falta de compostura, de falta de decoro. Todo dia. Tem um deputado no Mato Grosso mesmo que eu não consigo entender como que o povo mato-grossense elegeu aquele cidadão. Chamado Medeiros. O Medeiros essa semana teve a capacidade de criticar uma especialista da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Pondo uma peruca. Só porque a mulher usa cabelo ruivo, ele pôs uma peruca ruiva e fez um papel na Câmara que é vergonhoso para um parlamentar. Para não lembrar de outros. Mas nós precisamos trazer para o centro da discussão que o meio ambiente equilibrado é aquele em que todo mundo o usa com equilíbrio. Nós precisamos da política e da iniciativa privada trabalhando para convergir os interesses políticos, sociais e econômicos, e com a iniciativa privada lucrando com o meio ambiente sem destruir o meio ambiente. Exatamente. Está provado que uma árvore de pé vale mais do que uma árvore no chão? Claro, pesquisas daí para isso. Mas assim, nós tivemos também, querido ou não, nós temos que lembrar que nós tivemos um desmonte da ciência no Brasil. Nós passamos aí, nós temos gente no Brasil que não acredita em vacina, gente. Não vacina os filhos. Então é muito difícil você pegar este conteúdo de pessoa que tem aqui. Tem gente brasileira que a Terra é plana. Como é que eu vou convergir isso tudo numa sociedade em que nós temos aí cada um falando mal de vacina, falando que a Terra é plana, movimentos anti-ciência. É muito difícil convergir isso. Agora, você imagina, em países que você tem um efeito muito grande, viu? Discurso de líder tem um efeito muito grande. Você imagina quantos pobres nos Estados Unidos não acreditam que vai ser um Trump. E, gente, olha, é preciso saber que essa coisa da vacina está espalhado na Europa, na Alemanha. A confusão para vacinar hoje em dia é um absurdo. Tudo. Os pais não querem mais vacinar as crianças. Essa é uma grande problemática. Negacionismo, né? A interpretação de líderes de Estado. Porque isso pode até nascer da cabeça de um ou de outro, mas você tem que levar em consideração que a importância de um discurso do chefe de Estado, ela reflete e reverbera na sociedade de uma maneira
Pensa. Com certeza. É um absurdo. Mas o que eu fico contente é que quando acontece uma coisa como a COP30, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, como foi o nome lá do... Lá começou em 92 o Collor, né? Rio mais 92. Rio mais... Quer dizer, quando nós temos esses movimentos, automaticamente acontece uma série de outros movimentos que se engajam e se reorganizam e produzem efeitos diferentes, efeitos positivos. Claro, tem muito país no mundo preocupado com a questão ambiental, né? Tem país aí, naquela região ali perto da Indonésia, que se não houver, se subir 0,5 de temperatura do mar, ele desaparece. É claro. Tem país que desaparece, some debaixo d'água, né? Então, eu acredito que, ao trazer para o Brasil a COP30, nós conseguimos chamar a atenção para toda a nossa riqueza, especialmente a riqueza da Amazônia, a riqueza do Pantanal, a riqueza dos nossos biomas, mesmo os biomas lá do Nordeste, os biomas do Centro-Oeste, todos os biomas do Sul. Todos têm sua importância da mesma igualdade. Então, eu acho que o melhor de tudo isso é que, ao trazer para o Brasil a COP30, nós conseguimos animar, né? Fazer com que reverbere dentro do país toda essa discussão, toda essa movimentação, né? E que a gente possa buscar soluções para todos os nossos problemas e que não aconteça nunca mais uma enchente como aquela do Rio Grande do Sul, que devastou Porto Alegre e outras cidades pelo meio, né? E essas destruições aí estabelecem um gasto terrível, né, para o governo do estado, para os municípios, para o federal, né? Danificação de rodovias, de pontes, programas habitacionais, são bilhões que vai água abaixo, pelo ralo. E não só isso, porque nós temos no Brasil muito bem definido as culturas, no sentido de onde planta o quê. Por exemplo, né? O Rio Grande do Sul, querendo ou não, é um dos maiores produtores de arroz do Brasil. Quando aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, nós tivemos que abrir importação de arroz do Brasil, senão nós ia pagar 80 conto num pacote de arroz de 5 quilos. Então, não só na questão de implementação, que é uma coisa muito demorada e morosa no Brasil, é a implementação de política pública. Se nós tivéssemos implementado política pública, ambiental, social e econômica no Rio Grande do Sul, naquela região da Lagoa dos Patos, a região de Porto Alegre, nessa questão ambiental, não teríamos sofrido o que sofreu os gaúchos. Todas essas coisas são crônica da morte anunciada. Sim. Vocês se lembram de Petrópolis? Viviam dizendo que aquele negócio ia desabar. Viviam dizendo que aquele negócio... E não se tomou nenhuma providência até que desabou. E matou não sei quantas pessoas. Né? Acontece. A região central do Rio Grande do Sul, ali onde eu sou dali, região de Santa Maria, de Lermando, São Pedro, os nossos agricultores e pecuaristas estão enfrentando dificuldades financeiras, né, diante dessas mudanças climáticas. E como bem colocou, né, o nosso convidado especial hoje, né, para fazer esse levantamento, muito se dá com relação ao negacionismo. As pessoas não acreditam em mudanças climáticas e acabam investindo e sem observância da tecnologia, das previsões dos cientistas do tempo, que hoje vem informando e auxiliando os agricultores, e acabam se frustrando as suas colheitas, né? Então, eu acho que tem que ter esse raciocínio, essa conscientização de que a ciência, a tecnologia, a preservação do meio ambiente tem que caminhar junto. Integrados, né? Para que não tenha uma frustração ainda maior, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e várias outras partes aí do nosso Brasil e do mundo. E para encerrar aqui a minha participação, eu quero novamente falar que o PDT colocou no seu congresso ano passado como um dos itens que
lutaria para ter uma política de Estado para ciência e tecnologia. E isso tem que se fazer valer. Com certeza. E nós temos lideranças já trabalhando, inclusive na COP30. Nelton Friedrich mesmo, que assumiu a Secretaria Nacional do Meio Ambiente, é um dos diretores aí importante, com projetos importantes para o país, está lá, né, vai palestrar no painel lá do meio ambiente. Na COP30, a senadora Leila, aqui do DF, vários deputados estaduais e federais já estão presentes, participando da COP30, e a gente aqui pela Rádio Legalidade, a gente vai estar durante toda a semana, né, repercutindo. Fazendo comentários e trazendo a participação do trabalhismo na COP30, né? Uma das coisas importantes que a gente pode destacar e informar a população brasileira é que o PDT está sim comprometido, como bem falou a Jô, foi definido isso no Congresso, e a gente está colocando em pauta e trabalhando para que a gente mude essa realidade que vem assolando a cada dia o nosso país e o mundo, né? Por fim, parabéns ao PDT, então, porque não há de se falar em preservação ambiental sem pesquisa e tecnologia. Porque como é que eu, bem pragmático mesmo, assim, porque para que o cidadão entenda, como é que eu paro de queimar óleo diesel e não tenho a pesquisa para fazer um outro petróleo que não polua como óleo diesel, que é um combustível fóssil? Então, parabéns mais uma vez. Não há preservação ambiental sem ciência e tecnologia. Aliás, é o caminhar futuro da humanidade, é a ciência e a tecnologia. Muito obrigado. Então a gente encerra essa primeira edição, deixando esses comentários, e você que nos acompanha, aí durante a semana estaremos trazendo mais informações sobre as pautas principais e relevantes que estão sendo discutidas lá na COP30 em Belém do Pará. Agradeço de coração a participação do jornalista Naércio Martins, e também da Jô Abreu, que estarão também acompanhando conosco, né, nos bastidores, toda a movimentação, e trazendo essa informação aí para as pessoas que acompanham a Rádio Legalidade. PDT, axé. Isso. Até a próxima.